Esse processo judicial que resultou na condenação do ex-presidente Lula é marcado por uma série de anomalias, atipicidades, de vícios do ponto de vista jurídico. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o nome Lava Jato deriva de um posto de combustíveis situado em Brasília, onde se originou esse processo de apuração. Isto é deslocado para Curitiba. E mais estranhamente ainda, por uma conexão que não tem amparo processual, isto acaba resultando no julgamento de fatos pretéritos supostamente ocorridos no estado de São Paulo. Então nós temos uma espécie de prorrogação da competência jurisdicional sem amparo legal, quebrando uma garantia fundamental de todos os brasileiros, constante da Constituição, o chamado princípio do juiz natural, segundo o qual quem é julgado não escolhe o seu juiz. E, por outro lado, o juiz não escolhe arbitrariamente aquilo que ele quer julgar, porque, evidentemente, se a pessoa escolhesse o seu juiz, seria uma escolha parcial. Por outro lado, se o juiz rompe os padrões legais para escolher o que ele quer julgar, isso por si só já representa uma quebra da imparcialidade. Além disso, nós sabemos que a judicialidade, uma vez que não deriva da delegação popular direta, ou seja, os juízes não são eleitos, se ancora numa série de pressupostos de legitimação da função, entre os quais uma conduta processual que mostre a chamada equidistância. O juiz deve respeitar ambas as partes, os direitos de ambas as partes, não pode emitir juízos de valor a priorísticos, a priori, antes da instrução processual, não pode se comportar como um contendor numa luta, num ringue de boxe, por exemplo, e as mesmas franquias, possibilidades, oportunidades que este juiz assegura a uma parte, deve obrigatoriamente garantir a outra parte. Esse é o princípio chamado da paridade de armas. Está público e notório que havia uma espécie de combinação entre o ex-juiz Sérgio Moro com a acusação, mediante, por exemplo, troca de mensagens informais, ou seja, fora dos autos, ao longo do processo. Quando idêntica possibilidade não era garantida a defesa, porque alguns argumentam que esta é uma forma moderna de comunicação. Pode de fato ser utilizada, é louvável, desde que, assim como os titulares do Ministério Público tinham a possibilidade de enviar mensagens de WhatsApp ou equivalentes para o juiz, os advogados tivessem a mesma possibilidade. E isto também não ocorreu. De modo que eu não tenho dúvida que essas anomalias, neste caso concreto, rompem garantias jurídicas que não pertencem exclusivamente ao ex-presidente Lula, e sim a toda a cidadania brasileira. Independentemente, portanto, de simpatias ou antipatias pessoais, é dever de todos aqueles que acreditam no Estado Democrático de Direito zelar para que os direitos do ex-presidente Lula sejam assegurados isonomicamente em relação a qualquer acusado. Porque se nós aceitamos que os fins justificam os meios, se quebram garantias de todos nós. Naturalmente, hoje não há dúvida que essas violações a princípios constitucionais, a regras processuais, decorrem diretamente do direito penal do inimigo.
que acha que o judiciário pode ter lado, pode perseguir causas, por mais legítimas que elas sejam, eventualmente. Não é papel do judiciário ter engajamento partidário, romper, portanto, com os aspectos jurídicos que garantem a própria existência com credibilidade do Poder Judiciário. Há fatores geopolíticos internacionais que levaram a que tudo isto fosse espantosamente admitido no direito brasileiro, criando-se uma estranha e inadmissível doutrina do chamado direito excepcional, que não existe. Eu acredito que esse processo concreto contra o ex-presidente Lula deve ser anulado, na medida em que tem todas essas máculas. E por isso, desde sempre, tenho apontado que devemos sim todos combater de modo enfático os vícios no processo político, a corrupção, enfim, mas não podemos aceitar que, em nome do suposto combate à corrupção, se corrompa a legalidade democrática. Esses erros aí estão, é tempo de corrigir. Há recursos processuais que espero que sejam acolhidos pelo Supremo Tribunal Federal e, com isso, se reponha esses processos no trilho da legalidade e a verdade sobre os fatos possa emergir perante um juiz autenticamente imparcial e não por uma atividade judicial infelizmente viciada como essa que verificamos neste caso. Por isso que hoje sempre afirmo que juridicamente, constitucionalmente, Lula livre é uma bandeira consentânea com aquilo que o direito brasileiro garante a todos os cidadãos, a todas as cidadãs.